1 João, capítulo 4, versículo 7, até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor e em nós, aperfeiçoado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o teu Santo Espírito ilumina a nossa mente e coração, para compreendermos a tua palavra revelada. Palavra essa que é fiel e digna de aceitação. Palavra esta que revela do teu grande amor. Que sejamos conduzidos então pelo verdadeiro amor de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, João, ao escrever essa carta, está exercendo o seu ministério nas igrejas da Ásia Menor. Há poucos domingos atrás, tive o privilégio de expor, de terminar uma série de exposição das cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, e Deus usou como instrumento o seu servo João, como mensageiro, desta mensagem de Jesus para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia. Pois bem, irmãos, este João, servo do Senhor, está desenvolvendo o seu ministério anos antes disso, na Ásia Menor, Éfeso, e algumas cidades da região. Ele não é mais aquele jovem João, já é um homem idoso, mas ele tem no coração a certeza daquilo que é fundamental para a vida cristã, para a vida da igreja, e o grande amor que ele tem para com Jesus. Então ele escreve esta carta para a instrução destas igrejas, do povo de Deus. E é interessante que aqui no capítulo 4, nos primeiros versículos, do verso 1 até o verso 6, João fala da importância de nós sermos conduzidos pela verdadeira palavra de Deus, pela verdadeira mensagem do Evangelho, um ensino doutrinário verdadeiro. Depois que ele fala sobre a importância de sermos conduzidos por um ensino verdadeiro da palavra, do versículo de 1 a 6, a partir do verso 7, João passa a falar da vida sendo conduzida pelo amor. O amor de Deus. A vida do crente, a vida do cristão e a vida da igreja deve ser conduzida pelo verdadeiro amor de Deus. E é este tema que eu separei para meditarmos nessa noite, para expor essa noite a primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 até o verso de número 12. Precisamos ser conduzidos pelo verdadeiro amor de Deus. Bom, nós aprendemos então algumas lições, e eu gostaria de destacar aqui, que nós vamos encontrar do verso 7 ao verso 12. A primeira lição é que o amor é um mandamento. Eu vou repetir. Amor na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia não é uma expressão da nossa vontade. Amor na Bíblia é mandamento. João
está ordenando no versículo 7. O versículo 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Eu até grifei aí. Essa frase está no imperativo. É uma ordenança. Meus amados irmãos, amemo-nos uns aos outros. E olha, essa não é uma novidade na carta que João está escrevendo. No capítulo 3, ele está falando sobre obedecer os mandamentos de Deus. E adivinha onde ele vai cair? Versículo 23, do capítulo 3 da primeira carta de João. João diz: ora, o seu mandamento é este. Ele está dizendo no capítulo 3, obedeçam os mandamentos de Jesus. Aí ele diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amor na Bíblia é mandamento, não é sentimento. Não é fruto da nossa vontade pessoal. Não depende se queremos ou não amar, se estamos predispostos a isso. A Bíblia não trata o amor desta forma, e João também não. No capítulo 3 ele lembra. É um mandamento. Ele nos mandou amar. No capítulo 4 ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Olha, irmãos, este é um ensino que está presente em toda a Bíblia. O amor ao próximo. O amor a Deus. Por exemplo, Jesus ensinou isso em todos os evangelhos. No evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 12, versículo 30 e 31, Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Jesus está validando este ensino do Antigo Testamento. Amar a Deus. Versículo 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia não é algo romântico, onde a gente faz coraçãozinho para quem a gente tem simpatia. Amor na Bíblia não depende da nossa predestinação. Amor na Bíblia é um mandamento. Resume todos os 10 mandamentos, todos os mandamentos da lei. Ame a Deus, ame o próximo. Amor é mandamento. O Senhor Jesus, ainda no Evangelho de João, no capítulo 13, ele está falando dos verdadeiros discípulos de Jesus. O versículo 35, que eu não coloquei aí no telão, diz que os discípulos são conhecidos pelo amor. A igreja é conhecida pelo amor. Mas observe o verso 34 do capítulo 13 de João. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amor na Bíblia é mandamento, irmãos. No mesmo evangelho, no capítulo 15, quando Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, e que é preciso que os discípulos permaneçam nele, fiquem nele. No versículo 10, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Guardar os mandamentos de Jesus envolve algo, nos envolve ao amor dele. E preste atenção agora no verso 12, do mesmo capítulo 15. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor na Bíblia é mandamento, irmãos. Jesus nos mandou amar. E eu poderia passar a noite inteira, e digo literalmente, a noite inteira, citando textos do Antigo e do Novo Testamento, que expressam o mandamento do amor. Jesus nos mandou amar a Deus em Marcos 12, 30. Ele nos mandou amá-lo e amar os seus mandamentos, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Jesus nos mandou a amar os nossos inimigos e orar por eles. Eu, porém, vos digo, Mateus 5:44, amai os vossos inimigos e orai por eles. Sermão do Monte. Jesus nos mandou amar. O amor na Bíblia é mandamento, irmãos. Talvez você saia daqui cansado de ouvir essa repetição, mas porque nós temos negligenciado este mandamento. Sabe por quê? Nós geralmente tratamos algo que nos obriga, que nos ordena, como moralismo. E a gente sempre trata como moralismo aquilo que nós escolhemos por vontade própria falhar. Nós gostamos de falhar nisso. Nós queremos amar um amor que nos traga algo em troca, que nos traga créditos, amores que sejam úteis para nós, que nos traga prazeres, amores que nos beneficiem. Mas amor na Bíblia é mandamento, e negligenciá-lo é desobedecer a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Neste capítulo, onde nós estamos falando de sermos conduzidos pelo verdadeiro amor, João vai dizer assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. Amor na Bíblia é mandamento. Cuidado para não negligenciarmos mandamento tão crucial. Para não nos enganarmos, achando que a nossa vida é religiosa, que as nossas frases de efeito, que os nossos cânticos empolgantes, que fala das 99 e que fala que Deus derruba a muralha. Cuidado para a gente não se enganar, achando que amamos a Deus, mas não amamos o próximo, não amamos o irmão, não amamos o inimigo. Não estamos dispostos a obedecer o mandamento da lei, de Deus e de Cristo. A segunda lição sobre uma vida conduzida é que além do amor, uma vida conduzida pelo amor verdadeiro, é que além do amor ser um mandamento, não é um sentimento. A segunda lição deste texto, de 1 João capítulo 4, é que o amor de Deus é um atributo de quem Ele é. O amor é um atributo de Deus, faz parte do caráter dele. Observem o versículo 7 e o versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, e eu grifei, porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. Agora veja o versículo 10. Pois Deus é... 8, perdão. Pois Deus é amor. Amor é um atributo de quem Deus é. Faz parte do seu caráter. Deus é amor. O amor procede dele. A palavra procedência nessa carta é muito importante. Na carta inteira, João vai fazer com que a gente avalie a procedência das coisas, da natureza da nossa vontade, se ela é maligna, pecaminosa ou mundana, se proceder do mundo deve ser abandonado, ou se ela procede de Deus. A carta inteira, João vai falar sobre procedência, a origem da onde as coisas vêm, principalmente aqui no capítulo 4. Lembra que eu disse que no capítulo 4 ele começa falando de uma vida conduzida pela verdadeira doutrina, pela verdadeira teologia, pelo verdadeiro mandamento bíblico do Evangelho? De 1 a 6 ele fala disso. Porque o falso evangelho, ele procede do mundo. Ele fala de procedência. Aqui no capítulo 4, versículo 7, ele diz que o amor de Deus procede dele. O amor e o verdadeiro amor procede de Deus. Deus é a fonte desse amor, porque Deus é amor. É interessante, irmãos,
percebermos que quando nós tratamos o amor apenas do ponto de vista humano e achamos que a igreja precisa corresponder a um tipo de amor igual ao amor que existe no mundo, nós nos frustramos. Nós nos cansamos das pessoas. Nós nos magoamos. Nós desistimos de amar. Mas é interessante que João lembra que a procedência do amor que deve conduzir a nossa vida é de Deus. Este amor procede de Deus e o motivo é: Deus é amor. Deus é amor, versículo 8. No mesmo capítulo, no capítulo 4, um pouquinho lá na frente, no verso 16, ele vai repetir a expressão de que Deus é amor. Ele vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. De Deus procede o amor, porque Ele é o amor. E quando nós vivenciamos e conduzimos a nossa vida neste amor que procede de Deus, Deus também permanece em nós. O que acontece, irmãos, é que a igreja perdeu o seu primeiro amor, como a igreja de Éfeso no Apocalipse. Ela não ama mais o Senhor como amava antes. O que acontece é que a igreja confundiu amar o próximo como a ti mesmo, como amar a si mesmo. As pessoas estão voltadas para si. As pessoas estão à procura das suas necessidades, dos seus prazeres. Num tempo onde as pessoas estavam com saudade do contato social, nunca as pessoas foram tão individualistas e tão egoístas. A Bíblia nos ensina que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Que Deus permaneça nesta igreja, que Deus permaneça na minha vida, para que o seu amor esteja em mim, para que o seu amor esteja em nós. Agora, preste atenção no verso 7 e no verso 8. Eu fiz um outro grifo para que você possa acompanhar. Ele diz: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Depois no verso 8 ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Há um comparativo de quem ama e de quem não ama. E o comparativo aponta para a atitude de amor e uma falta de atitude de amor, ou uma atitude de desamor. O fato é que essa atitude de amor traz uma evidência. Duas, na verdade. E o desamor também produz evidência. Eu quero falar da evidência de quem ama e quem é conduzido pelo amor que procede de Deus, porque Deus é amor e permanece em Deus. A primeira delas é que aquele que ama é regenerado. Observe o verso 7. O verso 7 diz: todo aquele que ama é nascido de Deus. O que isso significa? Ele voltou para o ventre da mãe, como Nicodemos pensou em João capítulo 3, que Jesus falou: é preciso nascer de novo. E João fala: mas eu não consigo, sou velho, não posso voltar para o ventre da minha mãe, Nicodemos falou. E Jesus disse: não, Nico. Não é nascer da vontade do homem, nem da vontade da carne, é nascer de Deus. Jesus está falando da regeneração. João também está dizendo que aquele que ama é nascido de Deus, é regenerado, vive uma nova vida, foi salvo em Cristo Jesus. Ser conduzido pelo verdadeiro amor significa ser nascido de novo. E quem nasce de novo vive para a prática das boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ele é nascido de Deus. A outra característica é que aquele que ama conhece a Deus. O versículo 7 diz isso, conhece a Deus. Mas veja bem, não é um conhecimento apenas teórico sobre Deus. Não é um conhecimento teológico e ortodoxo sobre Deus, embora o conhecimento teológico e a ortodoxia cristã sejam fundamentais para a vida cristã e para a igreja.
Mas não é apenas um conhecimento correto de uma doutrina sobre Deus. É mais do que isso. É um conhecimento de relacionamento. É um conhecimento de intimidade. Ele conhece a Deus. E a minha pergunta, irmãos, é se a experiência do amor que eu tenho vivenciado com a igreja, com os irmãos, com a minha família, com os meus vizinhos, com aqueles que às vezes me incomodam, se essa experiência de amor tem sido fruto do meu relacionamento íntimo de conhecimento com Deus. Mas agora eu quero falar do caráter negativo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele pode saber sobre doutrina, ele pode saber teoricamente, ele pode ter lido livros, ele pode ter estudado em seminários, ele pode ter sido aluno de uma escola dominical durante 60 anos. Se a vida dele não é conduzida pelo verdadeiro amor, João está dizendo que ele não conhece a Deus. Porque o amor é uma evidência de que o amor procede de Deus e de quem Deus é. O amor é um atributo de quem Deus é. O amor faz parte do caráter de Deus. Deus é amor. Com isso, irmãos, nós vamos para a terceira lição que eu gostaria de destacar. Além do amor não ser um sentimento, ser um mandamento, o amor é um atributo de Deus, faz parte do caráter dele. Deus é amor. E como ele é amor, a fonte do amor é Deus, o amor verdadeiro procede dele. Deus é quem toma a iniciativa em amar. Presta atenção, eu estou falando de amor, é preciso amar a Deus. João está falando isso, amemo-nos, ame a Deus. Mas a verdade que o Evangelho nos ensina é que Deus é quem toma a iniciativa de nos amar. Ele nos amou primeiro. Observem o verso de número 9 e o verso de número 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para o mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Deus é quem toma a iniciativa de nos amar. Qual é a iniciativa de Deus em nos amar? Em primeiro lugar, ele enviou Jesus. Observe o verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. A palavra nós envolve o povo do amor de Deus. A igreja, os salvos, os crentes. O amor de Deus foi manifestado na vida da igreja, porque Deus enviou o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Deus toma a iniciativa de nos amar. E ele faz isso enviando Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, estávamos perdidos, éramos inimigos, éramos rebeldes e pecadores, estávamos condenados. Deus toma a iniciativa de enviar o seu Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por ele que vivemos. Deus tomou a iniciativa de nos amar. Ele enviou Jesus. A segunda característica desta iniciativa de Deus em nos amar é porque ele agiu primeiro do que nós. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Efésios diz que ele nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Que quando Deus toma a iniciativa de nos amar, ele agiu primeiro, muito antes que pudéssemos ter qualquer reação, porque não poderíamos ter. Ele agiu primeiro. Neste mesmo capítulo 4 de 1 João, no versículo 19, nós lemos assim:
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Filha, você pode voltar no verso 10 de 1 João 4? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não amávamos a Deus, nós amávamos o mundo, nós amávamos a nossa natureza, nós amávamos a nossa condição. Nós não podíamos amá-lo, Ele nos amou primeiro. Ele enviou seu Filho. E olha, preste atenção, como propiciação dos nossos pecados. E agora vem a terceira maneira como que Deus age primeiro, como Deus toma a iniciativa. Qual é a terceira maneira? Ele toma a iniciativa do seu amor para oferecer perdão dos pecados. O versículo 10 usa a palavra propiciação dos pecados. Propiciação é ser propício, fazia uma figura ao sangue que era derramado no altar para ser propício diante de Deus, em nosso favor. Não o sangue de animal, mas o precioso sangue de Cristo. Deus é quem toma a iniciativa. Ele faz isso para perdoar os nossos pecados. Se Deus é quem toma a iniciativa de nos amar, qual é o nosso papel? Nos render a este amor. E assim como Deus age conosco, nós devemos agir para com o outro. Amor é uma questão de iniciativa. Deus tomou a iniciativa em meu favor. Deus tomou a iniciativa em nosso favor. E nós? Que iniciativa estamos tomando em favor do próximo? É uma iniciativa de amor? Quarta lição que eu gostaria de destacar, irmãos. Desculpa, antes de ir para a quarta lição, gostaria de repetir o texto que nós lemos na liturgia, Romanos 5, versículo 8. Que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, propiciação. Ele nos perdoou. Quando ainda éramos inimigos, Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa. Ame os seus inimigos. Ame quem te persegue. Tome a iniciativa. Ame quem é diferente de você. Ame quem te irrita. Ame quem não te entende. Qual é a vantagem de amar só os nossos? De amar só quem a gente gosta, quem a gente tem afinidade. O amor é uma marca da igreja. E Deus tomou iniciativa. Enviando Jesus, Deus tomou a iniciativa, agindo primeiro, antes da fundação do mundo. Deus tomou a iniciativa, perdoando os nossos pecados. E o amor leva ao perdão. Quarta e última lição. O amor de Deus me aperfeiçoa. Ao olhar para uma vida conduzida pelo amor, eu preciso entender que esse amor, que não é sentimento, é mandamento, que esse amor, que é o caráter de Deus, um atributo dele, Deus é amor, mostra que Deus tomou a iniciativa. E quando eu vivo neste amor, sou conduzido por este amor me aperfeiçoa. Observe o verso de número 11 e o verso de número 12, que diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha só, irmãos, a palavra aperfeiçoado é a ideia de algo que foi melhorado. A Bíblia usa muito essa palavra. Não somente o apóstolo João, mas o apóstolo Paulo em Efésios diz que os dons na igreja, no capítulo 4 de Efésios, servem para o aperfeiçoamento dos santos, para que a gente seja igual a Jesus. Os dons, os ministérios, os professores, os pastores, mestres dentro da igreja servem à igreja para a igreja ser aperfeiçoada e fique madura como Cristo. João faz uso da palavra aperfeiçoado.
Porque diz que quando o amor de Deus está em nós, nós somos aperfeiçoados. Acontece, irmãos, é que nós temos negligenciado tanto o mandamento do amor. Temos sido tão displicentes com o caráter de Deus, que é amor. E temos sido tão inoperantes em amar, nunca tomando iniciativa em favor do outro, seguindo o modelo do nosso Deus amoroso, que não somos aperfeiçoados, não somos melhorados, porque não temos amado. Isso é uma evidência de que muitas vezes estamos vivendo uma vida religiosa, mas não uma vida de quem conhece a Deus. O amor de Deus nos aperfeiçoa. Olha, quem é conduzido pelo amor de Deus, permanece no amor de Deus. É aperfeiçoado para uma vida de amor, uma vida melhor, uma novidade de vida. Ser aperfeiçoado é o propósito para a confiança no dia do juízo, por exemplo. Eu fui aperfeiçoado por Deus em amor. E no dia do juízo, eu não preciso me preocupar. Olha, observe aqui o verso número 17 do capítulo 4. João está falando, está concluindo isso. E ele está dizendo, nisso é em nós, olha de novo o verbo aperfeiçoar. Aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Deus é amor e nós permanecemos no seu amor. Fomos aperfeiçoados no amor. Olha o versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, ser aperfeiçoado é o propósito da vida cristã para a glória de Deus. A vida eterna é a vida de glorificação, é o final desse aperfeiçoamento. João está dizendo que quem é aperfeiçoado do amor no dia do juízo está confiante. Ele não tem medo. Ele não tem medo, porque ele foi aperfeiçoado no amor. Mas quem vive com medo de amar, quem vive com medo de amar, vive com medo da volta de Cristo. Vive com medo do seu retorno. Vive com medo do seu juízo. Por isso que João diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor de Deus nos aperfeiçoa. O amor de Cristo nos aperfeiçoa de tal forma que Ele conduz a nossa vida, como é o tema que eu propus essa noite. Mas eu ainda quero ler mais um texto. Um texto do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, um dos meus textos favoritos. O versículo 17 você sabe de cor, ele não está aí, tá? 14 está aqui, aí tem o 15, 16 e o 17 é aquele que diz assim, ó. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas olha como é que começa essa ideia. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. Pois o amor de Cristo, Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange e faz com que não vivamos mais para nós mesmos. Para quem devemos viver? Para aquele que morreu por nós. Nós vivemos para Ele, para quem morreu por nós, por amor. E quando nós vivemos por Ele, nós amamos também. O amor de Cristo nos constrange. Há uma tradução, se eu não me engano, algumas traduções mais modernas traduzem o versículo 14 como o amor de Cristo nos impulsiona. Porque Cristo morreu por nós, nós vivemos para Ele. Nos impulsiona a uma vida nova, uma vida que pertence a quem nos amou, uma nova vida. Eu quero concluir fazendo a leitura
de um texto das Institutas de João Calvino, uma carta que João Calvino escreveu para o rei da França. Ele está explicando sobre a lei de Deus. João Calvino está escrevendo sobre os 10 mandamentos e a lei de Deus, e ele aplica isso no ensinamento de Jesus, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, na conclusão da explicação de João Calvino para o rei da França, nesse tratado teológico, João Calvino diz sobre amar o próximo. Disso fica evidente que não o amor a nós mesmos, mas o amor a Deus e ao próximo é que constitui o cumprimento dos mandamentos da lei. E que, portanto, cumpre a lei aquele que vive retamente o menos possível para si mesmo. Por outro lado, conclui-se também que ninguém tem pior vida e mais desordenada que aquele que vive só para si mesmo e que só pensa no seu proveito pessoal. Nós vivemos para Cristo. O amor dele nos constrange, porque ele morreu por amor por nós. E nós vivemos para ele. O amor de Cristo nos aperfeiçoa para vivermos uma novidade de vida, uma vida em amor. E para viver o verdadeiro cristianismo, nós precisamos de uma verdadeira doutrina. E precisamos amá-la. Mas a conhecer essa verdadeira doutrina nos leva a praticá-la. E a prática da verdadeira doutrina nos leva a sermos conduzidos pelo verdadeiro amor. Paulo chama o amor de o caminho sobremodo excelente. O caminho da excelência, em 1 Coríntios 13. É o caminho de Jesus. É o caminho do amor. É o caminho que Deus usou para nos alcançar. É o caminho que devemos usar para amar os outros e para servi-lo. Que Deus conduza a nossa vida, não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para Cristo. E isso faz com que conduzamos a nossa vida em amor. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.